E aí galerinha, aqui é o Davidson do primeiro ano A e agora eu vou ler sobre os negros trazidos para o Brasil. No começo da colonização brasileira, os portugueses buscaram empreender ações econômicas que viessem a estabelecer lucro para a coroa lusitana. A partir do ano de 1530, a instalação das primeiras lavouras de cana-de-açúcar exigiu um elevado número de trabalhadores que não poderia ser obtido em um país tão pequeno como Portugal. Foi então que a escravidão surgiu. O que eles fizeram? Nosso país é muito pequeno, vamos pegar uns neguinhos ali da África e levar pro Brasil, tá ligado? E é isso que aconteceu, né? A escravidão surgiu como uma oportunidade de resolver essa demanda por mão de obra e ao mesmo tempo ampliar os lucros. Então eles colocavam os neguinhos pra trabalhar, aí a mão de obra saía de graça, então eles tinham lucro por não pagar trabalhadores e tinha mão de obra lá de grátis, entende? Sei. Eles ampliavam os lucros com a atividade agroexportadora a ser desenvolvida por aqui, dentre os povos escravizados e os indígenas brasileiros, que tiveram sua força de trabalho utilizada pelos portugueses, assim como as populações africanas, que também eram colonizadas pelos portugueses. Transformando-se em uma atividade lucrativa para os portugueses, o tráfico de escravos africanos para o Brasil iniciou a captura, transporte e venda, exploração sistemática de vários povos do continente africano. Escravidão no Brasil. A escravidão no Brasil surgiu a partir do início do século XVI. Faz tempo. Sendo a maneira estabelecida enquanto a força de produção no país desde o período colonial até o final do Império. Ela permaneceu cerca de 400 anos no país. Origem da escravidão. Devemos destacar que Portugal tinha uma população pequena, cerca de 2 milhões de habitantes, e não poderia arcar com um investimento em recursos humanos tão grande. Daí, portugueses, espanhóis e ingleses tornaram a escravidão um negócio lucrativo e superlotaram os porões de seus navios com negros africanos para serem vendidos nos portos brasileiros. Só bagunça. Olá galera, sou João Vitor do primeiro ano A e vim falar um pouco sobre a cultura africana. A cultura africana chegou ao Brasil com os povos escravizados trazidos da África durante o longo período em que durou o tráfico negreiro transatlântico. Os bandos nagos e jazes no Brasil colonial criaram o candomblé, religião afro-brasileira baseada no culto aos orixás, praticado atualmente em todo o território. Galera, também vou falar um pouco sobre a roupa dos escravos. Na época da escravidão no Brasil, os escravos viviam em senzalas, um tipo de habitação coletiva, sem condições de vida. Dentro das senzalas, os escravos tinham apenas um estrado com esteiras, pequenos cobertores e travesseiros de palha. A vestimenta dos escravos também era bastante simples. No período da escravidão, o Brasil tinha muitas manufaturas de algodão que faziam roupas destinadas aos escravos. Bom dia, meu nome é Douglas, sou do primeiro A e é isso aí. Vamos lá. Comida típica dos escravos. Famosa feijoada, hoje apreciada por muitos. Era a refeição dos escravos. A feijoada era dos escravos. Os senhores, após provar um porco, dava pros escravos o resto da orelha, rabo, patas, que misturava com feijão preto. Uma comida principalmente conhecida no sul é o barreado. Essa também era a comida dos escravos. Mas como eles preparam? Era um pouco cansativo de preparar. Cavavam um buraco no chão. Ei, desgraça de buraco fedorento! Forravam com folhas de bananeira. Colocavam o resto de carne e tampavam novamente com as folhas, misturando carvão com gordura. O Davis. Fabricavam uma espécie de papa, onde botavam nas laterais do buraco para tampá-lo melhor. Conforme a cor da folha ia mudando, eles sabiam se estavam no ponto ou não. Religião e escravidão. A partir de meados do século... Que diabo de século é esse aí? 19. A partir de meados do século XIX, a religião cristã começava a enxergar a escravidão como uma prática cruel, que deveria ser combatida por razões de caridade cristã. A própria princesa Isabel aderiu fervorosamente ao abolicionismo devido à sua religiosidade e dedicação ao catolicismo. Entretanto, nem sempre foi assim. A escravidão nos séculos anteriores era aceita e bem vista pelos religiosos,
sendo considerado um meio de conversação de almas. Oi gente, eu sou do Primeiro A e estou aqui para falar sobre um pouco da miscigenação no Brasil. Tu vai ter que falar teu nome, doido. Sou Luan. Oi, eu sou Luan e vou falar um pouco sobre a miscigenação no Brasil. A miscigenação no Brasil foi um processo genético-cultural que deu origem à formação do povo brasileiro, com a introdução do cultivo da cana-de-açúcar no meio do século XVI. A necessidade de mão de obra importou africanos que se miscigenaram com o branco e o índio já presentes no território sul-americano. No século XVI, XVII, XVIII, aportaram no Brasil levas de colonos portugueses, italianos, alemães, contratados para substituir com trabalho livre e remuneração do trabalho do escravo, que em 1888, de 13 de maio, se extinguiu com a Lei Áurea. Para os mestiços, que foram basicamente a sociedade brasileira a nomear os termos: curiboca, filho de índio com maleluca; mulaco, filho de negro com branco; pardo, filho de mulaco com pai branco; cafuso, sei lá. Cafuso, filho de negro com índio, uma cabra; filho de negro com mulaca, crioulo; filho de pais negros nascido no Brasil, mazombô, descendente de pais brancos europeu. Castigo sofrido pelos escravos. O castigo dos escravos infartou apresentar-se como parte do governo econômico dos senhores, alinhado ao trabalho excessivo e ao alimento insuficiente. Mas o poder do senhor sobre os escravos não visava destruí-los, mas sim otimizar sua produção econômica e diminuir sua força política. Fala galera, sou o Fábio do Primeiro Ano A. Vou falar um pouco da conquista da liberdade dos escravos. No ano de 1850, o tráfico de negros para o Brasil chegou ao fim. Dessa forma, tem início um processo de crise no sistema escravista, devido ao aumento de preços dos escravos. Em 1871, o Brasil aprova a Lei do Ventre Livre. A medida indicava que qualquer filho de escravo nascido após sua aprovação seria um cidadão livre. Porém, a mesma lei indicava que os senhores que criassem as crianças até os 8 anos teriam o direito de contar com seu trabalho até os 21 anos de idade, como forma de indenização. Vou falar algumas das pessoas negras que se destacaram na história. Primeiro, Nilo Peçanha, o primeiro presidente negro do Brasil. Segundo, Ernesto Carneiro Ribeiro, biomédico, professor, linguista e filólogo. Tudo isso? Terceiro, Dragão do Mar, pioneiro da abolição dos escravos. Quarto, Mãe Menininha do Gantuá, símbolo da tolerância religiosa.